Olá pessoal do canal, hoje vamos falar sobre maldade. A maldade, embora seja menor do que a bondade no mundo, ela acaba predominando por causa dos seus frutos. É só olhar para o mundo, a gente percebe isso. Poucos são realmente maus, mas o efeito que eles causam já é suficiente para trazer, em muitos casos, o caos para a sociedade. Vamos falar disso em dois filmes que eu entendo que são seminais para esse assunto. Onde os Fracos Não Têm Vez, de 2007, e O Cavaleiro das Trevas, 2008. Começando por Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen, o xerife Ed Tom Bell, interpretado pelo Tom Lee Jones, é um homem angustiado que tenta entender a maldade predominante em seu tempo. Ele vai tentar entender como funciona a mente de homens como Anton Chigurh, interpretado pelo Javier Bardem. Começa o filme e ele está se lamentando, dizendo que na época dele ele conseguia entender a lógica dos crimes, porém agora para ele os crimes são indecifráveis. Por quê? Porque não há sentido, as causas dos crimes são inacessíveis. Então ele não consegue entrar nesse mundo, se sente esgotado, exaurido e não consegue prender mais nenhum tipo de bandido dessa linha de novos crimes que acontece no seu condado. Esse filme ganhou o Oscar nesse ano e é uma reflexão, sobretudo, a respeito da decadência moral do ser humano e também, consequentemente, da escalada da violência. Ora, cada tempo que passa, fica mais difícil entender a natureza dos crimes, porque são atos de maldade que beiram aquilo que a pensadora Hannah Arendt falava de banalidade do mal. Não há um princípio que motive essas pessoas. Vem algo de fora e é algo ininteligível, algo que não dá para compreender, justamente porque, no caso da Hannah Arendt, aqueles homens praticavam o mal obedecendo a ordens. Agora esses aqui são pior, né? Há alguma coisa aleatória que não dá para acessar que motiva esse tipo de maldade. É lógico que no final tudo recai sobre dinheiro, sobre poder. Então é um estudo sobre a hostilidade da própria natureza humana. Talvez é isso que deixa o xerife Tom Bell perplexo. Entender e aceitar como a natureza humana é má, é hostil e recai nesse estado de natureza preconizado pelo Hobbes de todos contra todos. O Bell não entende o Chigurh. Ele tenta fazer isso, mas ele está sempre um passo atrás do bandido. Ele não consegue entender a lógica. O Chigurh, por sua vez, está vivendo no estado de natureza. O estado de natureza é aquele no qual prevalece o mais forte. Então, para o Chigurh, ele entende que só não pode fazer aquilo que você for capaz de impedi-lo de fazer. Fora isso, ele pode fazer qualquer coisa. Isso é o estado de natureza. E o Bell tenta racionalizar isso, mas não consegue. E aí, claro, é levado ao extremo desespero. Então, Onde os Fracos Não Têm Vez, o próprio nome do filme sugere já a lógica do filme. Os fracos são aqueles que olham para o mundo e não entendem que no fundo continua valendo a lei do mais forte. E aí esse mundo não tem espaço para os fracos. O outro filme, O Cavaleiro das Trevas, 2008, foi um grande sucesso do cinema. Trouxe Heath Ledger no papel de Coringa, papel pelo qual ele recebeu o Oscar póstumo de melhor ator coadjuvante. Ele é exatamente o retrato da maldade. Porém, é uma maldade travestida, revestida de loucura. Ele é o Coringa, o principal inimigo do Batman, que muitas vezes acaba ofuscando o brilho do Homem-Morcego, porque na condição de anti-herói, ou na condição de vilão, ele é muito mais interessante que o Batman, porque ele não usa artifícios de dinheiro, ele apenas é um louco, um bandido louco, as outras pessoas não conseguem acessar a lógica dele. Mas ele deixa isso muito claro em vários momentos. E, embora muito claro, ainda assim as pessoas não entendem. Ele diz: eu sou um agente do caos. A minha função é disseminar a loucura, a anarquia.
né? É só acender um palito de fósforo e as pessoas já ficam malucas. Ele fala, você não tem ideia do que se pode fazer com um pouco de pólvora e um palito de fósforo. Então ele é um tipo de homem que, conforme o mordomo do próprio Batman disse, ele é um homem que não se pode comprar, com o qual não se pode negociar, porque ele não é razoável. Ele apenas quer ver o circo pegar fogo. O que a gente pode deduzir é o seguinte, são poucas as pessoas realmente boas ou realmente más. Mas esses poucos maus, como o Coringa, conseguem colocar o mundo em chamas. O fato é que, assistindo o filme e entendendo toda a mitologia em torno do Coringa, a gente não consegue odiar ele. A gente não consegue ter por ele um sentimento que a gente deveria ter por um vilão do tamanho dele. O fato é que há algo nele que nos fascina. Talvez ele desperte em nós algo que a gente queira negar. Ou seja, ele revela todas as hipocrisias e até os paradoxos do ser humano. Ele mostra que a gente consegue gostar de coisas no fundo ruins e consegue não dar nem bola para coisas que de fato são boas. Então isso é um pouco o Coringa. Ele encarna os nossos medos e os nossos desejos. É isso que torna essa figura do cinema tão fascinante. Ele joga um pouco de caos, um pouco de desespero, as pessoas entram em pânico e aí começam a duvidar das figuras da justiça, como o prefeito, como o delegado e o próprio Batman. E passam a ver no Coringa, né, o novo senhor, o novo mestre. Então, o que o Coringa faz? Ele mesmo diz, eu gosto de pegar os planos daquelas pessoas que vivem fazendo planos e virar isso contra elas, para mostrar para elas que elas não estão no controle de nada. Ele usa a palavra schemers, né? Ele fala, eu odeio schemers, eu odeio pessoas que vivem em função de esquemas, porque a vida ela tem algo de aleatório, algo de caótico e de anárquico. E o Coringa se apresenta como o representante desse caos. O Coringa também diz que o medo revela as coisas, que somente o medo revela quem as pessoas realmente são. E por isso ele gosta de espalhar o medo, o pânico na sociedade, para revelar essa hipocrisia, para tirar a máscara. Então, a primeira pessoa de quem ele quer tirar a máscara é do Batman, mas por extensão de toda a sociedade, revelando toda e qualquer hipocrisia. Então, 2 filmes exemplares falando sobre maldade, cada um a seu modo, onde os fracos não têm vez, falando sobre a natureza dos crimes atuais, e O Cavaleiro das Trevas, 2008, trazendo a maldade como sinônimo de loucura, e a loucura trazendo o caos, o medo, revelando quem as pessoas realmente são. É isso aí, gente. Um abraço, valeu, até a próxima.